Olá, tudo bem? Muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Samuel, estou aqui com meu pai, José Maria, e esse é o nosso segundo vídeo. Se você não viu ainda o nosso primeiro vídeo e quer conhecer um pouquinho sobre o que a gente fala, dá uma clicadinha nesse cardzinho, ou aqui nesse cantinho aqui, vai falar um pouquinho da nossa história, por que a gente decidiu falar sobre esse tema. Mas antes da gente entrar no tema de hoje, meu pai quer fazer uma introdução aqui com algo que vai fazer sentido e vai complementar aquilo que a gente vai falar já já. Então, nosso tema é transmissão geracional, de geração em geração, o legado. E está sobre aqui a Bíblia, o legado que nós colocamos aqui sobre a Bíblia, a palavra de Deus, que é o nosso legado. Eu quero ler para você hoje o Salmo 78, de 1 a 8, que fala exatamente sobre isso. O Asaf, que foi um personagem muito importante na história lá com Davi, com os louvores de Israel. Diz assim, ó. Versículo 1. Escuta meu ensino, ó povo meu. Presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não o ocultaremos aos nossos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, o seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Olha que coisa linda. Ele não o ocultaremos aos nossos filhos, de maneira nenhuma. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Pega esse código, viu? Olha aí, ó. Ordenou a nossos pais que os transmitissem aos nossos filhos para que a geração seguinte o aprendesse e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente aos seus filhos. Então, primeira, segunda e terceira geração, para quê? Para que depositassem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E o versículo 8 ele diz assim, a fim de que não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante e de espírito infiel. Então você vê que a beleza desse salmo está exatamente nos exortando que nós não esqueçamos que Deus é um Deus geracional. Deus não está preocupado só comigo como pessoa. Deus está preocupado com as minhas gerações, meu filho, neto e bisneto. Então, como eu recebi dos meus pais um legado de bênção, mas também recebi uma transmissão de iniquidade, de coisas ruins que eu preciso identificar e cortar isso consciente e intencionalmente. E passar para os meus filhos a lei de Deus e as bênçãos do Senhor. E é por conta disso aqui que está no Salmo 78. Inclusive tem uma música do Jorge Camargo, a gente vai deixar aqui, se é só clicar, é uma música que ele canta exatamente isso daqui. Então dá uma clicadinha aqui depois, né, no cantinho aqui aparece o cardzinho. Mas eu quero ler sobre uma história de dois camaradas. Eles viveram lá no século XVI, 1700 e pouco, até 1760 por aí. Duas figuras importantes, históricas, né? Inclusive, foi muito pesquisada, tem uma pequena variação entre os pesquisadores, mas detalhes. No geral, esses pesquisadores concordam com a maioria desses números que eu vou ler para você agora. Tá? Um camarada é o Jonathan Edwards. Esse daí é um grande escritor, um cara cristão, um homem temente a Deus, missionário. Né? E o outro é o Max Jukes. É um mala, vamos colocar assim. Né? É um cara que era iníquo, era um cara que não fazia nada certo, era um cara todo desregrado, era um cara que não queria saber de Deus. Né? Literalmente, ele não queria saber de Deus. E qual que é a diferença dos dois? Inclusive, eles viveram mais ou menos na mesma época. Né? Contemporâneos. O Jonathan Edwards, olha só a quantidade de filhos e descendentes que eles tiveram. Presta atenção. O Jonathan Edwards teve 1.394 descendentes até a quinta geração. Aí há uma discordância entre quarta e quinta geração, mas vamos colocar a quinta geração. Já o Max Jukes teve 540 descendentes. Diferença. Ou seja, quase 3 vezes mais. Né? E agora eu vou listar os descendentes que o Edwards teve, né, o Jonathan Edwards teve, durante essas 5 gerações. Presta atenção. Tiveram 13 presidentes de universidades, 65 professores universitários, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, isso naquela época, tá?
75 oficiais militares, 100 pastores, 60 escritores notáveis, 3 senadores, 80 pessoas envolvidas em cargos públicos importantes e um vice-presidente dos Estados Unidos. Isso, descendentes do Jonathan Edwards. Agora, lá no Max Jukes, a gente teve, daqueles 540, 310 morreram indigentes, ou seja, quem que é esse cara? 150 se tornaram criminosos, 7 foram assassinados, mais de 100 se envolveram com alcoolismo, e mais da metade das mulheres dessa descendência aí eram prostitutas, mulheres que se envolveram na prostituição. Então, olha só como funciona a transgeracionalidade. A gente não dá importância para isso, né, pai? Sim. É violento, né? A comparação é muito grande. Então eu fico comparando os meus antepassados, né? Meu bisavô, meu avô, meu pai, que apesar de todo o esforço que fizeram, eles não tiveram as coisas que precisariam ter, talvez, né? Os ensinamentos que precisavam ter, talvez. Eles nem sabiam, né? Não sabiam, na ignorância, também não procuraram. Meu pai foi evangelizado quando a minha mãe me ganhou, meu pai foi para um hospital, porque minha mãe teve um problema de um apendicite, que estava já com problema, ele me deixou bebezinho lá na cidade, para alguém cuidar, e foi para o hospital em Anápolis, em Goiás, um hospital evangélico. E aí, nesse tempo, eles passaram um mês lá no hospital, tudo de graça, minha mãe recebeu toda a atenção, e foi uma operação, foi um sucesso e tudo, e ela voltou depois de 30 dias, e eles ganharam lá a Bíblia, foram evangelizados, porque era um hospital evangélico. Meu pai chegou lá na fazenda, no interior lá, ele não quis saber, ele jogou a Bíblia fora. E entrou no alcoolismo no último ano de vida dele. Ele morreu com 37 anos. Ele entrou para a bebida, o alcoolismo, igualzinho esse Max Jukes. Eu vi meu pai morto, com 7 anos de idade, vi meu pai morto no caixão. Ele caiu no acidente e rachou a cabeça. Então, a minha herança foi uma herança ruim, mas a partir do momento que eu comecei a identificar a raiz de iniquidade, eu comecei a lutar para que realmente o meu legado, a minha herança espiritual, a história, né? A raiz da iniquidade eu não quero. Então tem que ser uma coisa consciente, intencional, maneira como você pode transmitir isso para os seus filhos a partir de agora. Você identifica isso e começa tomar decisões e fazer escolhas conscientes e intencionais para que o seu legado passe para os seus filhos com dignidade e honra, e a fé, o temor a Deus, a vida espiritual, as bênçãos, os princípios, os valores da vida cristã. É interessante, pai, porque a gente vê como a bênção, né, baseado lá em... próximo vídeo a gente vai falar sobre isso, né? O decálogo, os 10 mandamentos, como ele fala lá no segundo mandamento, a questão transgeracional, como funciona em relação à obediência daquilo que está na palavra de Deus. Jonathan Edwards tinha essa consciência. Talvez o Max Jukes a gente não sabe, mas é bem provável que não, porque senão ele teria mudado, bem provável, a vida dele. Mas o Jonathan Edwards, entendendo, sendo um homem de Deus, um cara que amava Deus, seguia os seus mandamentos, olha quanta coisa ele deixou de bênção. E aqui eu quero trazer, né, uma questão final dessa história aqui, porque o Jonathan Edwards, em relação ao Max Jukes, ele economizou, ou seja, o que o Max Jukes gastou por conta das prisões, de todos esses problemas que ele trouxe na transgeracionalidade dele. Um prejuízo enorme para a nação. Prejuízo enorme para a nação. Na época, sem correção monetária, inflação, juros, nada, mais de $1 milhão na época. No ano de, né, pegando as 5 gerações lá no século XVI, XVII. Gerações, né? Agora, você imagina no valor de hoje. Sei lá quantos milhares de milhões de dólares. Né? Então, aqui é para você perceber que o que você faz hoje não impacta você. Impacta lá na frente. Exatamente. As decisões que meu pai tomou me impactam hoje, estão impactando meu filho. Mas não é só isso. Eu também, a minha mãe, por exemplo, é filha de um homem e de uma mulher que decidiram seguir a Deus. Sim. E os meus bisavós, os avós da minha mãe, foram os que tomaram a primeira decisão. Então eu já sou 4ª geração, meus filhos são 5ª geração por parte de mãe. Existe um legado materno também.
né? Mas por conta da história do meu pai, né, de tudo aquilo que ele passou, ele teve que cortar na geração dele essa transgeracionalidade de desgraça, de desobediência, de iniquidade. Sim. O que você vai fazer com esse conhecimento que tem hoje? Né, pai? Sim. Hoje você não tem mais desculpa, né, de falar assim, eu não sabia, não, agora você sabe. Exatamente. Então, o desafio que você está tendo agora é que não importa o que aconteceu nos seus antepassados, o que importa é que você vai fazer da agora para frente. Se você tem filho pequeno, se você não casou ainda, é solteiro, ou tem netos, se você já tem até netos, mas você pode mudar a sua história. Pode. Porque não é como começa que conta. Exato. A Bíblia diz que é como terminam as coisas que Deus olha. Então, se você quiser terminar bem a sua vida, como eu estou hoje com 71 anos, estou vivendo um tempo de muita felicidade, bem-aventurança e alegria. Então, com meu filho, meus netos estão aqui hoje conosco. Estão brincando, inclusive. Estão brincando aqui. Então, uma alegria enorme isso aí. Então, nós queremos que você, se você tem um comentário a fazer, uma pergunta, uma dúvida que surgiu no seu coração, né? Escreva aqui abaixo. Isso. Reporte para nós queremos trazer para você essa história do nosso legado e desafiar, inspirar você a mudar a sua história. Isso. Queremos ajudar você. Deus quer que você mude a sua história. Por isso nós queremos encerrar agora esse vídeo para não ficar muito longo e queremos que a próxima live, o próximo vídeo, nós vamos continuar com essa história aí bonita que Deus quer que você termine os seus dias. Como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé. Porque Deus é um Deus que ele trabalha de geração em geração. Você gostou desse vídeo? Clica aqui, botãozinho curtir. Se você não gostou, descurta também, não tem problema nenhum. A gente não vai ficar chateado, né? Agora, se isso fez sentido para você, realmente te impactou, você vê sentido nisso, que isso vai afetar suas próximas gerações. Compartilhe. Isso. Porque se você guarda só para você, você ainda não entendeu o que é legado. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Fique com Deus.